Agora, gente, eu quero aqui mostrar uma outra situação muito preocupante. Muito preocupante, tá? Essas imagens que estão aí na tela, vocês já devem ter visto, tá? Circularam bastante na última semana, tá? Eu vou soltar aqui o play e nós vamos ouvir, tá? Tem áudio, tá? E eu vou fazer alguns comentários, porque eu acho que a gente tem que comentar isso aqui. É bastante chocante, né, gente? E isso é exatamente o que vocês estão pensando, tá? Isso aí, gente, tá? Aconteceu na semana, na Itália, tá? E o que vocês acabaram de assistir ali foi exatamente o que vocês estão pensando. Trata-se de uma saudação nazista, tá? Aquilo ali aconteceu na frente, tá? Daquilo que era a sede do MSI, né? Movimento Social Italiano, tá? Um movimento criado depois da Segunda Guerra, a partir do espólio do que era o Partido Fascista Italiano. Ou seja, são neofascistas. E hoje, para quem está perdidão no rolê e talvez não esteja tendo a dimensão do que é o avanço do fascismo no mundo, a Giorgia Meloni, tá? Que é a premier da Itália, ela é do partido, né, do FDI, né, que é o partido que nasceu do espólio do MSI, esse partido neofascista, fundado lá logo após a Segunda Guerra, para manter vivo o fascismo na Itália. O que eu estou querendo dizer para vocês? Tá? Aquilo ali é na Itália, é uma manifestação abertamente fascista, mas não é qualquer manifestação. É uma manifestação de apoiadores do governo italiano. O governo italiano, tá, é um governo que tem esse tipo de apoiador, esse tipo de base política. Uma base abertamente fascista. E isso não é um caso isolado. Esse é um quadro cada vez mais significativo em toda a Europa. E pior, não só na Europa. Me preocupa porque o nazifascismo, né, o fascismo enquanto elemento de botão de pânico do liberalismo, ele é sempre presente. Enquanto houver capitalismo, haverá uma ameaça fascista. A questão é que, quando esse monstro estava saindo da jaula no século passado, nós tínhamos, né, os seus algozes mais bem organizados. Ou seja, no século passado, nós tínhamos os comunistas para combater os fascistas. Hoje, nós estamos presenciando mais uma vez o avanço fascista no mundo, com a conivência das potências centrais, não havendo o comunismo para os combater. E isso traz uma dose extra de preocupação. Porque as potências liberais, elas são impotentes para frear o avanço do fascismo. Ao contrário, as potências liberais são aquelas que estimulam o crescimento deste movimento. Por um motivo muito simples. O movimento fascista é um movimento de direita. Ou seja, é um movimento que não só não ameaça, como defende a propriedade privada. Sendo assim, os grandes capitalistas não se veem ameaçados
pelo avanço do fascismo. Ao contrário, a depender da conjuntura, os fascistas fazem o serviço sujo para os liberais. Os grandes capitalistas não são alvos da ira do fascismo. O fascismo ele volta a sua ira para as minorias políticas, para os imigrantes. O movimento fascista é um movimento conservador. E nós temos hoje, como base de organização da nossa sociedade, as relações capitalistas de produção. Ou seja, o movimento fascista visa conservar estas estruturas. Por isso que, diante da crise estrutural prolongada, os capitalistas não fazem esforço nenhum para combater a ideologia fascista. Os capitalistas, eles estão deixando isso correr. Eles deixam isso correr porque combater o fascismo seria combater a ideologia que cria o fascismo. Só que a mesma ideologia que cria o fascismo é a ideologia que defende os capitalistas. A ideologia que faz o trabalhador e a trabalhadora se achar livre enquanto tem a sua força de trabalho explorada, é a mesma ideologia que alimenta o monstro fascista. De modo que os liberais não podem, portanto, combater o fascismo. Porque combater o fascismo seria combater a ideologia que os defende. Então eles fazem alianças com os fascistas. Então nós estamos vendo o fascismo ganhar força no mundo inteiro. E nada mais icônico do que essas imagens vindas da Itália. Justo a Itália, justo o berço do fascismo do século passado. E nós não estamos falando de um grupelho. Nós não estamos falando de meia dúzia de malucos. Nós estamos falando do partido mais poderoso da Itália no momento. Por quê? Porque é o partido que conseguiu se estabelecer no governo da Itália. O partido que comanda o executivo da Itália. Nós estamos falando de uma Itália que hoje é comandada por um partido fascista. É disso que se trata. Nós não podemos mais tapar o sol com a peneira. Com o agravante de agora nós não termos mais os comunistas para combater os seus antagônicos, que são os fascistas. Beleza, gente? Então, assim, mais uma do capitalismo, mais uma da democracia. E não trata-se de um fenômeno isolado.